engraçado essa coisa da imagem e da palavra, quer dizer, um desenho eu sei quando está pronto, e uma frase eu nunca sei quando ela está pronta. Ela sempre pode ficar melhor. Uma frase, um texto, então nem se fala. Eu acho que tudo que está escrito no mundo poderia ficar um pouquinho mais bem escrito. Eu nasci numa cidade pequena do interior do Brasil, quer dizer, aquela coisa de que o Milor fala muito, que é mais fácil você chegar de Caratinga a Ipanema do que do Meia a Ipanema. Então o provinciano vem com a vontade danada de vencer na vida da cidade grande, quer dizer, eu acho que ele vem com aquele negócio chamado a síndrome do D'Artagnan, né? Cheio de cartinha debaixo do bolso, dentro do bolso para poder procurar os amigos do pai, os amigos do professor e tal. Eu vim com essa determinação, porque na cidade do interior, é muito comum naquele tipo de vida do meu tempo, o menino se destacava na comunidade, que não havia espaço para ele na cidade, pelo tipo de coisa que ele fazia e tal. A cidade se mobilizava muito, olha, você tem que tirar seu filho daqui para o meu pai, leva ele para a cidade grande, ele tem que ir para o Rio, quer dizer, você já nasce com aquela coisa de que você não pode ficar ali na cidadezinha. E eu desenhava. Quer dizer, a memória mais antiga que eu tenho da minha vida sou eu desenhando, desde pequenininho, desenhando. Eu me lembro, uma coisa muito determinante da minha vida, é que eu devia ter aquela coisa, uma idade que ainda não era precisa na memória, que eu acho que antes dos 6 anos você não registra muitas coisas com precisão, eu devia ter uns 4 anos, por aí, que a memória mais antiga que eu tenho, eu estava desenhando no chão, no papel, e eu vi o pé das pessoas em volta de mim. E havia uma moça que parecia que era... Minha mãe tinha contratado para babá, uma menina que estava dando muito palpite na minha vida. E eu me lembro disso, esse sentimento. E aí ela explicou para as pessoas que me olhavam, ele está dizendo que isso é um tatu. E eu me lembro assim, estou dizendo não, isto é um tatu. Que idiota essa mulher dizer que eu estou dizendo. Eu estou desenhando, está vendo que é um tatu? Quer dizer, eu me lembro direitinho que eu achei que ela era uma idiota dizer que eu estava dizendo. Eu já era o menino prodígio do grupo escolar, já fazia os programas, fazia os cartazes, eu desenhava, já fazia teatrinho, quer dizer, eu já era... Tanto que as pessoas falam comigo, há quanto tempo você é famoso? Eu digo, eu sempre fui famoso, eu não entendo a vida de outra maneira, quer dizer, eu era o menininho da cidade, né? Fazia os cartazes, aquelas coisas, eu desenhava, pintava, fazia história de quadrinho, fazia gibi, desenhava programa do teatro, aquelas coisas todas. E um pintor de Caratinga, um pintor chamado Mariandena, que era um italiano que pintava, fazia aquelas paisagens que pintava os santos da igreja e tudo. Um dia viu umas coisas minhas no grupo e falou com meu pai, manda seu filho lá em casa que eu vou ensinar ele a pintar, ele tem muito jeito para pintar. Aí eu disse, meu pai, pai, eu não vou não porque eu não quero ser pintor. Eu falei, isso aqui, eu não quero ser pintor ainda, eu não quero pintar tela não, eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero trabalhar em revista, jornal, história de quadrinho, uma coisa que... Meu pai disse, não, meu filho, mas isso não é profissão, por favor, não sei o que e tal, o que é isso? Mas eu então já comprava, lembro do Diário de Notícias, da revista do Cruzeiro, lembro do Theo, um desenhista, um Darcy Evangelista, a turma do Tico-Tico, quer dizer, e depois chegou o gibi. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu comecei a fazer gibi, história de quadrinho, heróis interplanetários, aquelas coisas todas. E juntei tudo isso quando eu terminei o ginásio, botei debaixo do braço, meus cadernos de desenho todos estão aí até hoje, e vim visitar as redações do Rio de Janeiro, com a cara e a coragem, uniforme de ginásio ainda. E não aconteceu nada. Fui trabalhar de contínuo, como todo mundo tinha que começar naquela época. Estudar na MAB, aqui no Rio de Riachuelo, e trabalhar de contínuo. Por sorte, caí na Macanérickson. Fui trabalhar de contínuo na Macanérickson. Aí comecei a trabalhar em estúdio de agência de publicidade e tal. E aí virei desenho, passar layout a limpo, naquela época não tinha computador, então você tinha que desenhar letrinha por letrinha, aprendi tipografia com isso. E desenha um título em Bodoni, desenha um título em Futura, desenha um título em Grotesca, lá ia eu desenhar o título do tipo, aí aprender. Fui aprendendo tudo assim dentro do estúdio de agência. Mas eu queria era publicar minhas coisas. Então eu fui o único, naquela época, que fiz a viagem ao contrário, porque se ganhava muito pouco na imprensa, se ganhava muito bem em agência. Eu já estava ganhando bem em agência, quando surgiu a oportunidade de eu fazer cartoon num jornal. Aí eu larguei a agência e fui embora para o jornal em Minas, chamado Folha de Minas,
depois para a revista Cruzeiro, a revista Cigarra, e aí virei cartunista, né? Aí fiquei a vida inteira como cartunista e fazendo publicidade assinada. Então, um dos primeiros artistas brasileiros a assinar anúncio, né? Assim, em grande escala, muito calendário, muito pôster, fiz todos os cartazes, uma grande quantidade de cartazes do Cinema Novo, depois todos os cartazes do cinema pós-Cinema Novo brasileiro, antes do pornô, né? O cinema sexy do Brasil aí. Fiz todos esses cartazes, esses filmes, e fui trabalhando nisso até agora no Pasquim, na charge do Jornal do Brasil, e finalmente, depois do final da minha vida no Pasquim, a literatura infantil. Eu acho que a literatura infantil, eu uso mais ou menos toda essa experiência que eu adquiri como ilustrador e como narrador, porque meu desenho sempre foi um desenho narrativo, né? Eu nunca fui pintor. Todo desenho meu tinha uma historinha contando, então isso eu aplico na literatura infantil. Essa é mais ou menos a minha trajetória para chegar a autor de livros para criança. Na verdade, eu me considero autor para criança, tem 16 anos que aconteceu o fato que mudou a minha vida, mudou o centro da minha vida, mudou o tipo de trabalho que eu faço, mudou o meu dia, que foi com o Menino Maluquinho. Quando eu fiz o Menino Maluquinho em 80, eu virei autor para criança, porque logo depois eu fiz mais outros, e fiquei quase que exclusivo da Melhoramentos. Já publiquei quase ou mais de 60 livros nesses 16 anos. Mas antes eu tinha feito um livro para criança. Já tinha feito o Saci Pererê em quadrinhos, na década de 60, e em 1969 eu fazia o Jeremias do Bom no Jornal do Brasil. Aí, como eu queria parar com o Jeremias do Bom e começar uma outra sessão no Jornal do Brasil, eu fui propor à editora Expressão e Cultura editar o Jeremias do Bom no livro, que nós fizemos o livro. E a editora estava fazendo álbuns muito bonitos, havia um editor chamado Fernando Ferro, que queria fazer uma revolução no campo editorial brasileiro, fazendo livros de capa dura, bonitos, assim. E topou fazer o Jeremias do Bom, mas me encomendou um livro para criança. Você não tem um livro infantil? Assim, desses modernos, assim, europeus, tal, assim, bem... Falei, claro, todos nós temos e tal. Então traz para mim amanhã, para poder, eu vou ver se eu edito. Falei, amanhã eu não trago, não, eu tenho que passar o livro a limpo, trago daqui uns 10 dias. Não, daqui a